Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um Finance Talks. Bom, hoje estou com uma convidada super especial, a Luanda Lopes, que é especialista em carreira e vai bater um papo super agradável com a gente. Se vocês tiverem dúvida, mande aí pra gente que depois a gente responde com mais calma. Luanda, seja bem-vinda também ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Fiquei, assim, muito agradecida, de fato, com o seu convite e feliz também de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, conversar um pouquinho com você e a gente trocar essas experiências que eu tenho certeza que vai ser gratificante para os dois. E quão difícil é, né, Luanda? A gente estava falando aqui agora há pouco nos bastidores, definir a escolha da carreira que a gente vai seguir é um grande sacrifício, né? Ainda mais numa época que a gente às vezes está muito jovem, às vezes a gente vai seguir ali a carreira dos pais, né, determinada área, mas às vezes a gente escolhe às vezes, decisão pela influência dos pais do que pela própria vontade, né? É. Como é que você vê isso? Como é que você escolheu essa carreira, né, para trabalhar nessa área? Me fala um pouquinho mais de você aí para quem está nos assistindo também. Ainda bem que a gente está aqui com tempo para conversar, porque a minha escolha não foi rápida, não foi simples, é uma história um pouquinho longa para contar. Mas antes da gente começar, eu queria entregar um presente para você, um presente de agradecimento por estar aqui, pela oportunidade. Opa! Ó, tem presente na área, hein, turma? Eu espero que você goste, porque Olha só. esse livro, quando eu li ele a primeira vez, ele me tocou muito. E é uma coisa que vai mesclar um pouquinho os nossos temas, porque ele fala sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre pensamento de enriquecer, mas também ele fala sobre psicologia, sobre mente humana, que é uma coisa que eu gosto e que eu estudo. Né? Poxa, sensacional. Ó, eu ainda não li, né, Os Segredos da Mente Milionária. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas muito obrigado aí pelo presente. Vou ler com o maior carinho, sem dúvida alguma. Que bom. E prometo compartilhar com vocês Depois os ensinamentos do livro também. Porque esse livro aí, ele é aqueles livros assim que explode mentes, né? Você termina, cada capítulo, na verdade, você vai lendo e você fica, nossa, que isso, que legal, que visão, né? Então, eu quero até que você compartilhe comigo depois o que você achou, aprendizados e tal. Com certeza, vai ser um prazer enorme dividir isso aí contigo e com todo mundo que nos acompanha aqui também. Show! E agora, voltando à pergunta inicial, né, de como é que eu fiz essa escolha de carreira e tal. A minha escolha inicial, deixa eu me transportar lá para quando eu estava fazendo a minha escolha de ensino médio, do vestibular, né? A minha escolha inicial era pedagogia. Eu sempre gostei de crianças e de lecionar. Amava, até hoje, né? Eu gosto de ensinar, de dar aulas e tudo. Até por curiosidade, você já é mãe ou ainda não? Ainda não. Não sou mãe, mas tenho muita vontade de ser. Tá na programação, tá no planejamento ser mãe. Coisa boa. Mas, na época, eu já gostava de crianças e gostava de ensinar. Porque esse negócio de gostar da educação, de ensinar, sempre veio acompanhado comigo por vários motivos, mas principalmente porque eu tinha muita dificuldade de aprendizado quando eu era jovem, adolescente. E aí os professores, a maioria deles, a metodologia não batia muito com a forma como eu aprendia. E aí eu criei novos métodos para poder aprender as coisas. Inclusive, eu tinha muita dificuldade com matemática também. Matemática, física, tudo que vai junto, né? Olha só como é que a gente vai se descobrindo com o passar do tempo, hein, Luanda? É. A vida é realmente cheia de surpresas. Deu uma reviravolta, porque eu tinha essas dificuldades, aí eu criei os meus métodos de aprendizado com isso, e depois eu fui ajudando as outras coleguinhas também a estudar, a aprender e tal. E aí eu vi, gente, eu gosto desse negócio, né, de ensinar, eu tenho facilidade para isso, e aí pensei em pedagogia inicialmente. Mas, assim, né, a pedagogia no Brasil, infelizmente, não é bem vista, né? E a minha família, na época, fez uma vista grossa. Falou, não, você não vai fazer pedagogia, não quero que minha filha seja professora. Para você ver como é que é a influência da família, né, nas nossas escolhas. Sim. Apesar que de uma profissão extremamente, né, valorizada e que tem um impacto significativo nas vidas das pessoas.
Mas financeiramente, de fato, não é uma área que tem esse reconhecimento como outras, né? Infelizmente, eu falo porque é uma área que muda a vida das pessoas. O professor é uma figura ali que é direcionador para o bem e para o mal ali do aluno, para aquela criança que está ali na frente. E aí, não deu certo a pedagogia, aí tentei fazer arquitetura e urbanismo, tudo a ver também. É uma mudança muito radical, para uma área muito Sim. criativa. Mas eu desenhava na época, né? Eu desenhava mais, né? Hoje ainda desenho, mas antes eu desenhava muito mais. Só que eu desenhava muito croquis de roupa, que eu tinha, na verdade, um sonho. Aí depois, lá na frente, fazendo análise dos meus comportamentos, das minhas habilidades, que eu fui perceber. Eu tinha uma habilidade de desenho para roupa. Eu queria ir mais para a área de design de moda, algo assim. Só que aí eu não liguei isso, né? Com 18, 17 anos, você não pensa essas coisas. Aí eu resolvi fazer arquitetura e urbanismo porque tinha uma prova lá de desenho prático. Eu desenhava, então era perfeito. Era isso, então, que eu tinha que fazer. Fiz a prova, passei, fiz um semestre não, fiz um período de arquitetura e urbanismo, não consegui dar continuidade no curso, e aí passei para administração. Aí a administração foi uma escolha assim, porque eu ainda não sabia o que, que eu queria, de fato. Não era pedagogia porque não ia dar certo de acordo com os meus pais, né? Ia passar dificuldade, não ia receber bem, não ia ser valorizada. E não foi arquitetura e urbanismo porque a faculdade, na época que eu passei, era particular. E eu não conseguia pagar a mensalidade da faculdade. Então eu tive que trancar. Olha os desafios financeiros, inclusive, falando pra gente sobre planejamento, né? Sim, sim. E nessa época eu já trabalhava e eu que pagava a minha própria faculdade, né? Então, eu lembro que era uns 1.000 e poucos reais a mensalidade. Isso em 2000 e alguma coisa, 2008. Realmente não é um curso barato, né? Não, não E era. sem contar as Aí viagens, veio a né? lista de materiais enorme, né? De arquitetura e urbanismo, você deve imaginar. Tem a régua não sei o que, especial, o lápis não sei das quantas. Era tudo caro, tudo caro. Eu imagino. Fora as viagens para conhecer os lugares, né? As Sim, sim. obras, uma série de, né? Para absorver e de fato ter todo um arcabouço, né? Técnico e para conseguir desenvolver isso, de fato, despende muito dinheiro realmente. É, exatamente. E depois da arquitetura? Aí eu tive que trancar o curso de arquitetura e pensar o seguinte: bom, eu tenho que fazer um curso que cabe no meu bolso e que vai me dar a possibilidade de abrir um leque para o futuro, porque eu sabia que eu queria crescer, eu queria ser alguém da vida, né? E aí eu pensei em administração, porque administração é o curso para quem não sabe o que quer fazer, né? Você já ouviu essa? Eu já escutei muito isso, porque parte da minha formação tem uma ligação muito grande com a ADM, né? Então, parte do curso foi junto com a turma de ADM. Mas é um curso fantástico, né? Porque te traz uma série de informações e que você pode utilizar aquilo em diferentes áreas, né? Se você quiser se aprofundar, se especializar, mas eu acho um curso genial. Sim, sim. Mas eu confesso que no começo eu odiava o curso de administração. Eu só fui gostar do curso depois que eu me formei. Mas eu passei É a muito faculdade teórico, né? inteira odiando o curso. Mas fazendo, pensando, não, porque isso aqui vai me dar alguma coisa no futuro. Eu vou usar isso daqui para alguma coisa, né? Então, o curso de administração era um curso acessível financeiramente, as parcelinhas da faculdade eram baratas, eu conseguia pagar, e eu teria a minha graduação, né? Tão sonhada, que a gente sai do ensino médio, a grande realização do jovem é fazer uma faculdade. Você chegou até a fazer FIES ou algum tipo de financiamento estudantil ou não? Fiz, eu tentei fazer. Na época ainda que eu fazia arquitetura e urbanismo, mas eu não consegui a aprovação do FIES. Naquela época era muito mais difícil de conseguir FIES, qualquer tipo de bolsa era muito mais inacessível. Hoje em dia é muito mais simples você conseguir uma bolsa, um FIES ou que seja um outro financiamento estudantil. Nesse ponto aí eu vejo que a gente evoluiu muito. Sim, e o grande ponto é que, de fato, a gente, na verdade, tem uma geração que se formou nos últimos anos, mas que ainda tem um passivo para frente, né, na verdade. Às vezes, 10 anos de pagamento ainda de faculdade, e muitas delas ainda perdidas, porque, de fato, fizeram um curso
que às vezes não era a vocação, não era aquilo que ela realmente gostaria, De fato. e de fato pensa em fazer uma outra faculdade, só que agora ela precisa honrar o pagamento daquela anterior, né? Então, talvez decidir por essa mudança ainda tenha um peso maior exatamente nesse momento de vida, né? Poxa, como é que eu vou pagar se eu nem gosto dessa área? Então, a gente realmente tem uma onda de pessoas aí com essa situação. Inclusive tem pessoas próximas a mim que terminaram a faculdade, fizeram fiéis e não conseguiram pagar até hoje. E deixaram lá, Deixaram deixaram em abandonada. aberto. Nossa. Porque não pode negar, não negativa o nome, não faz nada, né? E esse é um De problema, acordo né? Porque com o governo regimento injetou grana educacional. para não fazer pode. o programa e tem várias consequências, né? Tanto para a pessoa que fez isso, quanto para o governo que, né, como política pública, tentou desenvolver e incentivar o ensino superior, né, massificado, né? Mas às vezes até as próprias faculdades, como não tiveram tempo hábil para se planejar, preparar os professores, estrutura, absorveram muitos alunos de uma hora para outra e não conseguiram manter a mesma qualidade que eventualmente tinha antes, né? Então, acho que é um negócio que atrapalha todo mundo, a sociedade como um todo, né? Não conseguiu acompanhar. Exato. E aí hoje você faz essa trilha, essa mentoria com diversas pessoas que tá também nessa dificuldade. Sim. Pessoas que quer, né, definir uma área que ela vai trabalhar, ou dentro da própria empresa, qual área escolher ali dentro. Como é que é essa dinâmica no seu dia a dia? Sim, eu gosto muito de trabalhar com a performance, né, das pessoas. Mas aí, seguindo aqui na minha linha do tempo, eu fiz a faculdade de administração. Desculpa te cortar, que Mas eu vou não chegar. acabou ainda Eu bem. vou chegar lá ainda. Eu fiz a faculdade de administração inteirinha, não gostando da faculdade, mas aprendi muitas coisas, muitos leques, né? Você aprende um pouco de contabilidade, um pouco de direito, um pouco de marketing, um pouco de tudo. Logística, finanças. Eu lembro que teve aula de economia também, de investimento na faculdade que eu fiz. Então, você sai de lá, assim, com uma bagagem muito boa. Hoje eu recomendo, assim, que todas as pessoas façam um curso de administração, que é muito bom mesmo. Mas na época eu não gostava. E aí, terminei o curso, insatisfeita com o curso que eu fiz, mas ainda bem que eu não fiz fiéis e não caí nesse problema aí que você estava comentando. Terminei o curso e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? No decorrer do meu curso, eu fui entrando em várias experiências profissionais com o intuito de entender o que eu queria fazer da vida. Então, eu trabalhei em diversas áreas. Comecei como secretária, eu era assistente da secretária. Não era nem a secretária. Então, comecei como assistente da secretária, trabalhei com cobrança, trabalhei com atendimento ao público, trabalhei com vendas, trabalhei com controladoria e finanças, que é uma área que a gente já está mais próximo aí, né? Inclusive, foi de lá que a gente se conheceu, do grupo de controllers. Exato. Trabalhei com controladoria e finanças, trabalhei no financeiro também. Aí, depois, eu fui para a área de gente e gestão. Mas não foi, assim, um caminho direto. E eu tive muitas dificuldades nesse caminho, no sentido de me encontrar. E de encontrar quais eram as minhas habilidades de fato, aonde que eu brilharia melhor, né, mais. E aí, hoje, eu ajudo, de fato, essas pessoas que têm dificuldades em se encontrar na carreira, que têm as habilidades, mas não sabem aonde colocar, em qual ambiente se tiraria mais, né, oportunidades dessa pessoa e da empresa também. Então, eu ajudo nessa guia de construção de carreira. E, junto com isso, eu estava falando que trabalho com a performance da pessoa. Atualmente, hoje, eu estou trabalhando em uma empresa, prestando serviço, e lá eu trabalho com isso, né? Com a performance das pessoas que trabalham lá, com o desenvolvimento da carreira também, com o acompanhamento até mesmo de questões psicológicas, emocionais que a gente precisa, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Na sua área, você enxerga que esse é um fator que impacta o psicológico das pessoas, o emocional? Não sei se provoca depressão. Como é que você enxerga isso da ótica, né, profissional, com a atuação que você desenvolve no dia a dia? Sim, você fala encontrar
esse propósito, encontrar esse caminho profissional? Isso, exatamente. Se isso de fato gera esse agravamento do psicológico, das emoções, se deixa a pessoa cada vez pior, né? Como é que você enxerga isso tudo? Eu concordo com você. Isso gera é, consequências, assim, pesadíssimas para a pessoa que não tem ainda uma clareza do que ela quer fazer e tudo mais. Já atendi várias pessoas, aí eu vou me basear nas pessoas que eu atendi, né? Nas pessoas que eu atendi e que elas não tinham clareza do que elas queriam fazer para a carreira delas, tinham depressão, tinham ansiedade. Então, não sei se é um fator que combina, mas que das pessoas que eu atendi, elas estavam, sim, com problemas emocionais seríssimos. E eu mesma, né? Enquanto eu não consegui encontrar o meu rumo, eu também ficava perdida e tive muitos episódios de depressão, muitos episódios de ansiedade, até chegar no ponto de me encontrar. E isso impacta não só no aspecto financeiro, né? Porque a gente fica tão preocupado. Poxa, será que eu vou conseguir encontrar essa área? Será que eu vou desempenhar bem meu papel? Será que eu vou conseguir crescer na carreira e ter, né, um nível de bem-estar, de despesas, né? E realizar todos os sonhos que eu gostaria? Eu imagino que realmente seja um desafio grande. Eu também, na verdade, tive uma mudança quase que 360 inúmeras vezes. A gente estava comentando agora há pouco, a minha primeira graduação também não foi nada planejada, né? Eu caí de paraquedas total num curso de graduação em eventos, porque eu trabalhava numa ONG que fazia de maneira recorrente diversos treinamentos, encontros, que é a Junior Achievement, né? Que é uma ONG americana que desenvolve exatamente o empreendedorismo em diversas escolas, né? Em vários níveis escolares. E aí, simplesmente, um dia, assistindo, né, um bate-papo no Roda Viva, descubro que existia uma graduação em eventos, que eu não fazia a menor ideia. A minha grande Eu vontade também não sabia. era fazer matemática, na verdade, né? Aí o contrário que você comentou agora há pouco, que tinha um pouco mais de dificuldade nas matérias, né, nas disciplinas ligadas a exatas, física, Uhum. química, matemática. Eu já tinha muita facilidade e odiava português, odiava história, odiava geografia. E é engraçado a gente olhando essas coisas Olha, hoje, né? Porque você, poxa, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que o conhecimento, ele é gradativo, mas quando parece que é imposto, a gente cria um certo ranço, né? A gente, poxa, eu sou obrigado a acordar todo dia cedo, ainda criança, a ter que frequentar a escola, às vezes, né, estudar ali uma série de coisas que eu acho que parecem inúteis, mas que lá na frente, alguns anos depois, a gente fala, poxa, eu devia ter me dedicado mais àquilo, né? uhum. Então, trabalhei quase 10 anos na área de eventos. No meio disso tudo, fui parar numa pesquisa de economia criativa para o Ministério da Cultura, Nossa. exatamente por desempenhar, né? Depois da área de eventos, eu fui me especializar em marketing e por conta disso tudo, acabei caindo na economia criativa. Eu falei, poxa, tô desenvolvendo uma série de pesquisas aqui com o Mink, mas eu não entendo em profundidade de economia. Como é que funciona, será, essa parte toda? Mas eu já gostava de investimentos. Então, eu já fazia investimentos, né? Não só meu, mas da minha própria família, da mãe, do irmão. E aí eu falei, poxa, pode ser uma coisa interessante, né? Para as duas coisas. Decidi fazer economia. No meio disso tudo, o Ministério da Cultura deixou de existir após o impeachment da Dilma. E aí não tinha nem para quem entregar a pesquisa que a gente estava desenvolvendo há quase 2 anos, né? Porque o Mink foi extinto do dia para a noite. A gente terminou lá correndo a pressas, quase que 30 dias para entregar tudo. E aí eu falei, poxa, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida, né? Já estava fazendo na metade do curso de economia. Já tinha um clube de investimentos na época, com alguns amigos da faculdade e discutia essas coisas no dia a dia com várias pessoas. E aí um escritório da XP Investimentos que a gente tinha o clube falou, Cássio, você que já entende um pouco mais, já está fazendo economia, não quer vir trabalhar com a gente? Então, foi algo que eu nunca imaginei, trabalhar com o mercado financeiro, na verdade. Eu não fui fazer economia pensando em atuar nessa área, né? Então, as duas graduações caíram de paraquedas e as duas atividades que eu tive, né, remunerada ao longo dos anos com mais ênfase, foi ao acaso, não foi nada falar, poxa, alguém da família trabalhava nessa área.
por muitos anos, era famoso, né? Gerações. Comigo não teve isso, né? Uhum. Eu imagino que também muitas outras pessoas passem por esse tipo de situação no dia a dia, né? É. Não sei como é que são os seus clientes, se vários deles também passaram por algo similar assim, ou se tem uma carreira mais linear, mais planejada, com o histórico, né, da família, como a gente tem vários médicos e advogados, por A exemplo, né? família A é família inteira da médica. área, exatamente. É, tem muito isso. E muitos não são felizes, né? Na profissão. Exato. Escolhem por conta da família, que é uma tradição e tal, e seguem a profissão sem ter aquela afinidade, aquele amor mesmo, né, pela profissão. Mas voltando aí à questão que você trouxe, as pessoas elas acabam se envolvendo aí em diversas situações, né, até encontrar a carreira certa. E eu costumo dizer para as pessoas que eu mentoro que você encontrar uma carreira certa não é do dia para a noite, não é fácil. Você tem que buscar e muitas vezes se colocar para experimentar coisas diferentes. Senão você não vai saber o que você gosta, o que você não gosta. Todas as pessoas que eu atendi, eu também me incluo nessa, as pessoas que eu orientei, elas seguiram esse caminho. Foram ali, não, eu vi que eu gosto disso, mas isso aqui eu não gosto. Aí, ok, aprenda um pouquinho mais sobre ela. Vai mais um pouquinho, opa, aqui eu aprendi que eu gosto disso e não gosto disso, então eu quero esse rumo. Aí ela vai direcionando aos pouquinhos o rumo que ela quer para a carreira. Parecido com você também, né? Ninguém imaginaria que você chegaria aonde você está hoje. Muito menos você, eu imagino. Exato. E errar faz parte, né, na verdade. Eu acho É a construção. talvez esse sentimento que afeta muitas pessoas e deixa um certo pesar, poxa, eu errei, será que eu não vou conseguir recomeçar? Eu acho que é uma lição que a gente precisa aprender, de fato, com os erros. E quando você fala exatamente nas experiências, poxa, criar essa iniciativa, poxa, eu ainda não sei o que eu gosto. É. Mas se eu já sei o que eu não gosto, já é um bom passo também, né? Se a partir daquele momento eu aceito ou não Já, determinadas coisas, já é. já é um limitador para algumas ocasiões, Já. né? Poxa, esse tipo de empresa que o gestor age dessa maneira, eu não gostaria de atuar nessa empresa. Os princípios, né, os valores que essas pessoas de liderança desenvolvem não é aquilo que eu gostaria, né, de desenvolver e estar ligado ali no dia a dia. Como é que você vê isso? Você trabalha numa empresa, né, presta serviço hoje que as pessoas precisam de alta performance quase que o tempo inteiro, né? Como é que você vê a situação de motivação para isso, né? Das pessoas estarem quase que 24 horas, né, ligadas. E claro que a gente sabe que nem sempre isso é possível. A gente vai acordar em determinados dias mais para baixo mesmo, desmotivadas. Normal. Como é que funciona esse negócio de trabalhar aí com performance ao mesmo tempo? E eu tenho um desafio maior, né? Porque o time que eu trabalho, eu diria que é 80% comercial. Trabalhamos com vendas, né? Eu trabalho numa imobiliária, então eu trabalho grande parte ali do time é corretor de imóveis e o pequena parte ali é o back office, é o pessoal do administrativo, né? E essa galera, ela tem que estar performando o tempo todo. A gente estava conversando ali no início, né? Tem que estar batendo meta, vendendo, não está satisfeito com o resultado, tem que correr atrás de mais, tem que ser uma pessoa que ela tem os momentos dela de desmotivação, de tristeza, mas ela é o que a gente chama de resiliência alta, né? Ela cai, tá ali triste, tá chateada com alguma coisa, mas logo ela se levanta de novo. Esse tempo de resiliência dela é rápido, né? De recuperação. Então é aí que a gente entra, é aí que eu, como profissional dessa empresa, entro para fazer as conversas. A gente tem muito one-to-one, né? De sentar, conversar, ver o que está acontecendo com a pessoa. Muitas vezes é um fator pessoal da vida dela que está afetando o profissional. E aí basta a gente sentar, conversar. Só da gente sentar e dialogar sobre um assunto já dá uma diminuída ali nas tensões. E a pessoa já consegue performar. E vocês conseguem, assim, da ótica do time de gestão, perceber isso rapidamente? Ou não? Poxa, esse mês a pessoa não performou bem, não conseguiu, nesse caso,
como a imobiliária não vendeu de maneira suficiente, não bateu as metas, ou isso leva um tempo até todo mundo realmente chegar, não, tem alguma coisa errada acontecendo com essa pessoa, vamos chamar aqui para essa conversa individual e vamos ver o que está acontecendo. Como é que vocês observam isso também? Bom, o primeiro passo é olhar o resultado, que é algo mais concreto, né, para a gente acompanhar. Então, o resultado vem ou não vem, a gente fica observando isso. E quanto mais tempo ele não vem, a gente entende que dentro do mercado imobiliário é comum, às vezes, a pessoa ficar 3, 6 meses sem ter um resultado. E é comum isso, né? Então, a gente fica ali acompanhando para ver se é uma coisa que está dentro da normalidade, realmente uma maré baixa que ela pegou, né? Ou se é, de fato, algum problema mais pessoal, é um problema profissional, ela não está sabendo organizar a agenda dela, as tarefas dela. Então, o primeiro passo é esse, a gente organizar em questão dos dados concretos, que são os resultados. E um segundo é o líder que está ali acompanhando essa pessoa o tempo todo, está mais próximo dela, ele observar como que essa pessoa está se comportando nos eventos do dia a dia da empresa. Né? Então, a gente tem ali um momento de reunião, às vezes, para traçar metas e tal, estratégias. Será que essa pessoa, ela está indo, ela está acompanhando, ela está interessada? Será que ela está demonstrando algum tipo de dificuldade? Aí, isso, geralmente, o líder que está mais próximo, ele observa e ele comunica para a gente. Aí, a gente tem esse acompanhamento muito próximo, né? Líder e o gente de gestão. Sim, e muitas vezes o próprio líder tem esse papel, né? Ele pode ou motivar muito a equipe, ou o contrário, né? Ele pode colocar tudo por água abaixo também, né? A gente vê isso em várias empresas, né? Grandes CEOs, por exemplo, que conseguem ou realmente estimular de maneira bastante ávida todo o time, ou afundar a empresa. Eu lembro, talvez, não sei se você vai concordar, mas talvez um grande nome como esse é o Steve Jobs, né, da Apple. Poxa, conseguiram tirá-lo da empresa, né, o movimento de acionistas, colocaram um diretor, né, o CEO que veio da Pepsi na época, e aí toda a movimentação conseguiram retirá-lo do cargo dentro da empresa. Por vários anos, né, não conseguiram performar de maneira realmente adequada, até que chegou o momento de ter que trazê-lo de volta, né, e mudar ali todo o dinamismo da empresa. Uhum. E a gente vê isso com muita frequência, né? Claro que talvez não no nível, né, de uma empresa talvez gigantesca como a Apple, como a gente conhece hoje, né, uma das maiores empresas do mundo, mas no dia a dia a gente tem isso talvez numa escala menor, com uma certa atenção com a liderança, às vezes o jeito de falar, talvez, né, chamando atenção na frente do público, de toda a equipe. Tem pessoas que não gostam, tem outros líderes que já acham que essa metodologia faz sentido. Como que você vê e vivencia isso aí no dia a dia? O que você acha? Até onde há limites para ir com essas situações ou até onde que não, aqui realmente não faz sentido, não dá para ultrapassar esse ponto? E essa é uma parte, é um assunto que eu gosto muito, porque depois da administração, eu ainda fiquei um tempo perdida, sem saber o que eu queria fazer. Aí fiz pós-graduação em controladoria, em gestão de negócios, vi que não era o que eu queria. Aí que eu comecei a fazer outras pós-graduações na área que eu gosto. Aí eu fiz psicologia positiva, estudei comunicação não violenta, liderança, coaching, e aí fui mergulhando nessa área. E aí entra nisso que você falou, né? Até que ponto que o líder, ele afeta ou não o seu colaborador. E hoje eu me posiciono como especialista de comunicação assertiva nas empresas e nas equipes. É um grande problema, né? Comunicação hoje. Não só nas empresas, mas até dentro de casa, na verdade, né? Em relacionamento, em tudo, né? Na verdade. Inclusive, até saiu, se eu não me engano, na Você RH. Eu até publiquei esses dias nas minhas redes sociais. Saiu que a habilidade mais procurada agora em 2023 é comunicação. Aí saiu a pesquisa lá. O que os líderes querem dos seus liderados? Comunicação. O que os liderados querem dos seus líderes? Comunicação. O que a empresa quer dos seus colaboradores? Comunicação. Então, é o tema que ficava girando em torno ali. Eu postei isso que eu achei
super legal, né? Eles trazem sempre pesquisas muito interessantes. E por mais que tenham pesquisas, a gente sabe que tem que melhorar a comunicação, mas o engraçado é que as pessoas não desenvolvem isso, não buscam melhorar. A gente acha que só porque sabe conversar, sabe comunicar. É um grande desafio. Mas não é, não é assim. Hoje em dia, que parece com as redes sociais ainda, Ixi, aí eu, eu, limitou. eu brinco com meu irmão, né? As redes sociais aproximam quem está distante e afasta quem está perto. Então a gente tem um problema para administrar no meio de estudo, até na própria empresa, né? Tem Sim, gente que não gosta só do e-mail, escreve um textão lá de e-mail, é um grande tá problema. resolvido. Tem gente que gosta de reuniões, tem empresas que passam horas em reuniões e não saem do lugar, né? Então, por conta dessas falhas de comunicação. Sim, sim. E as empresas, elas têm esse problema principalmente até nos meios que elas utilizam para se comunicar, né? Hoje temos aí o WhatsApp, até algumas redes sociais, e tem empresas que insistem ainda em manter a comunicação nessas redes. E isso prejudica muito a clareza da comunicação e, consequentemente, prejudica nas ações que a liderança tem, nas demandas que ela resolve passar ou não passar e no entendimento que os liderados vão ter na ponta. E aí gera um problema grande no meio da empresa, né? E Totalmente. no meio disso tudo, queremos ter resultados, queremos ter alta performance, mas aí a gente tem os líderes que estão numa posição importante ali de direcionar um time, de direcionar pessoas, só que eles sabem falar, eles sabem conversar, mas eles não sabem se comunicar assertivamente. Isso é uma coisa totalmente diferente. Aí hoje a gente tem os livros, né? Hoje não, né? Desde sempre a gente tem aí os livros. Será que esses líderes estão buscando esses materiais? Ler cursos extracurriculares, participar, assistir vídeos no YouTube, participar de podcasts como esse, conversas como essa, agregadoras? Não tem. Então, isso tudo vai gerando aí um problema muito grande, onde o líder não consegue transmitir para o seu liderado o que ele quer e não consegue atingir os resultados e fica dando murro em ponta de faca, que é o que a gente fala, né? Ele não consegue obter os resultados porque ele não consegue se comunicar com a equipe. Eu já tive, né, atuei por muito tempo como ouvidor, né? Trabalhei na ouvidoria da Vivo por muitos anos. E eu me recordo assim, das boas lideranças, exatamente daqueles que chamavam para essas reuniões individuais, né, one-to-one, mas ao mesmo tempo conseguia ter um vínculo emocional, conseguia te escutar de fato, saber exatamente o que você está passando, ter ali um momento, né, de te deixar tranquilo, eventualmente por uma situação pessoal que às vezes você estava passando, ou sei lá, um problema na faculdade, algo nesse sentido. Mas demonstrar, parece que só a maneira de demonstrar preocupação já muda as coisas, né? Poxa, eu talvez não esteja performando por essa situação, mas de que maneira que a gente vai conseguir contornar isso tudo? Como é que eu posso te ajudar? Se eu trazer uma outra pessoa para discutir um determinado assunto, ou sei lá, para desenvolverem uma função nesse momento aí de maneira colaborativa, né? Vamos colocar uma tarde, uma semana, um mês trabalhando junto e desenvolver melhor essa determinada função. Eu me recordo disso claramente por conta disso, né? Era ouvidor, tinha essa função de ouvir muitos dos clientes, mas ao mesmo tempo via exatamente os colegas passando por essa dificuldade. E as boas lideranças era exatamente aquela que parava para entender em profundidade o que estava acontecendo com o time, né? Uhum. E é bem por aí mesmo. Eu costumo perguntar para as pessoas, né? Qual é o líder que passou pela sua vida profissional e que você se lembra de forma positiva? O que ele fazia? Agora, qual é o líder que passou também pela sua vida profissional e que você se lembra de forma negativa? O que ele fazia? E aí a gente começa a identificar essas diferenças e perceber assim, porque eu nunca estudei, eu nunca li um livro sobre liderança, mas a gente sabe o que um bom líder faz e o que um mau líder faz, um chefe, né, faz, no caso. Sim. E respondendo lá atrás a sua pergunta, até que ponto são esses limites, essas trocas que o líder tem que ter,
é justamente isso que você falou. O líder, ele tem que se preocupar, sim, com o emocional, com o pessoal da pessoa, tem que ter trocas, entendendo o que está acontecendo, porque hoje não existe mais aquela história de, olha, quando você vai trabalhar, esquece pessoal, aqui eu só quero profissional. Não existe isso. Na verdade, nunca existiu. Entrou para dentro da empresa, deixou todos os É, problemas de fora e aqui 100% do foco, né? não existe, porque somos seres humanos, somos integrais ali, né? As coisas que acontecem na minha casa, na minha família, influenciam sim no ambiente de trabalho. É lógico que eu posso ter inteligência emocional para saber lidar com tais situações da melhor forma possível no ambiente de trabalho, mas não significa que não influenciam. Aquela pessoa que você olha assim e fala, nossa, ela é tão equilibrada emocionalmente, ela não leva nada da família, do pessoal dela para o trabalho. Mentira, ela leva. Só que ela sabe, com inteligência emocional, ela sabe ocupar um lugar, um espaço nisso e não perder a humanidade dela. E também não deixa isso afetar negativamente nas demandas. E dá para aprender tudo isso? Assim, eu ouço muito falar de hard skill, soft skill. O que é a diferença disso? Para você, né, que atua aí com carreira, puder explicar um pouco para quem está nos assistindo. E se isso dá para ser treinado de maneira gradativa, né, com o tempo e melhorar a performance nessas diferentes situações que a gente tem no dia a dia? Dá para melhorar. Que bom que dá, né? Porque senão a gente ia nascer ali igual uma árvore e ia ficar. Até a árvore se desenvolve, ela cresce, cria flores, frutos, né? Mas dá para desenvolver. É rápido? Não, não é rápido. Porque hoje em dia o pessoal, né, tá querendo a pílula, toma já, tá tudo pronto ali para a situação. Não é assim, tem um processo de desenvolvimento. E aí entram as hard e as soft skills. A hard e a soft skills eu costumo separar assim. A hard é aquela que você põe no currículo e a soft skill é aquela que você leva na entrevista de emprego. É lá onde a gente vai identificar quais são mais ou menos as suas soft skills. Então, a hard skill é a habilidade técnica que você tem. É um curso de inglês que você fez, é um Excel avançado que você tenha, ou um conhecimento técnico da sua área específica, né? E a soft skill, as soft skills, na verdade, elas são as habilidades comportamentais, emocionais que uma pessoa tem. Aí entram inteligência emocional, liderança, iniciativa, proatividade, uma série, comunicação, que a gente estava falando agora há pouco, né? Todas elas são desenvolvíveis, mas não é do dia para a noite. Você não se torna líder do dia para a noite. Tem aquele mito, né, que o pessoal fala assim, essa pessoa, ela nasceu para ser líder, ela é líder nato. Né? Na verdade, é um processo desenvolvido. Lógico que tem pessoas que elas têm mais referências desde criança, né? Em casa, às vezes tem o pai, a mãe, um parente próximo, que sempre foi aquela referência de um líder de sucesso, um bom comunicador. Então, obviamente, essa pessoa vai ter mais facilidades quando ela crescer. Ela teve bons exemplos ali no início. Aí, a pessoa que não teve os bons exemplos, ela não vai ter oportunidade? Vai ter sim, só que ela vai ter que buscar essas referências na vida adulta depois, né? E tem alguma que é mais difícil, às vezes, de desenvolver do que outra? Ou não? São todas adaptáveis e tem, às vezes, tem essa variação de pessoa para pessoa mesmo? Eu acredito que tem essa variação de pessoa para pessoa. Por quê? Como analista comportamental, cada pessoa tem o seu comportamento, tem a sua personalidade, tem ali toda a constituição psíquica dela. Então, tem pessoas que têm mais facilidade para aprender, por exemplo, coisas relacionadas à comunicação, do que outras habilidades que não sejam envolvidas com relacionamentos e sociabilidade. Por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade mais introvertida. É óbvio que ela vai ter mais dificuldade, sim, de desenvolver as habilidades de comunicação, de sociabilidade, mas não é impossível. Ela consegue desenvolver. E também não vai ser igual uma pessoa extrovertida, mas ela consegue desenvolver. Da mesma forma, uma pessoa extrovertida, ela consegue desenvolver habilidades como análise, análise de documentos, foco, concentração também, consegue.
Só que ela vai ter mais dificuldade, porque a constituição psíquica de um extrovertido, da personalidade extrovertida, é diferente de uma pessoa introvertida. Mas os dois conseguem, mas vai ser mais difícil para cada um devido às constituições psíquicas deles. É engraçado que aí você falando exatamente dessa parte comportamental, né, das aptidões, como a gente consegue perceber isso nas próprias crianças, né? Desde jovem, exatamente essa dinâmica. Poxa, alguém mais introvertido, outro mais extrovertido. Claro que às vezes isso pode até mudar ao longo da vida, né? A pessoa quando fica na fase da adolescência ou já na fase adulta, mas ela não perde essa essência, né? Claro que a gente às vezes nasce naturalmente e vai crescendo de maneira gradativa com isso, mas eu não tenho essa mudança completa, né? Uma pessoa não inverte esse comportamento dela do dia para a noite, né? Então, Ela não muda a personalidade dela. a não Né? ser que talvez, aí, claro, não é minha especialidade, mas às vezes aconteça um trauma, né, Sim. que seja muito grave, que transforme essa pessoa. Então, sei lá, às vezes uma situação de violência doméstica, algo nesse sentido. E aí, talvez você, como mulher, inclusive, até queria te perguntar isso, se você já passou no ambiente de trabalho por alguma situação constrangedora, se você já viu a diferença salarial, por exemplo, né, com até pares, né, de trabalho na mesma função. Como é que você observa isso na empresa, nos diferentes níveis, diferentes cargos que você vê ali mais próximo no dia a dia também? Sim, já passei por várias situações constrangedoras. Eu costumo dizer que o RH, o gerente de gestão, a gente fica sabendo de cada coisa. Nossa, imagino. É muita, muita situação constrangedora, que às vezes não dá nem para falar aqui, assim. Mas é muito Mas pior quando a gente passa é pela quando eu situação, estou né? envolvida na situação. Sim. Deixa eu ver se eu envolvida na situação constrangedora. Acho que, assim, o que mais foi constrangedor foi quando eu levava alguma demanda para algum diretor ou algum líder e esse líder tirava sarro, sabe? Tem uma questão muito forte que eu venho percebendo ao longo da minha carreira, que é essa questão de diferenciar homem de mulher nos cargos de liderança. E foi um processo que eu tive dificuldade também. Não só por eu ser mulher, mas também pela minha pouca idade, né? Sou jovem. E aí tive essa dificuldade muitas vezes de ir conversar com o dono de uma empresa ou um diretor de igual para igual, levando ali uma ideia, levando. É porque eu sou uma pessoa muito criativa, que tem muitos insights, então eu tenho a ideia, vou lá e falo com o dono. Cara, faz isso daqui que vai dar certo, vamos ver o que, que dá para fazer e tal. E aí eu sentia essa disparidade, sabe? De você, como assim? E aí depois, alguns dos donos da empresa, dessas empresas que eu passei, até vieram conversar comigo depois e falar: Poxa, Luanda, no começo eu fiquei com o pé atrás com você, achei que você não ia entregar nada, e aí você entregou além das expectativas, e aí eu fiquei com a cara no chão, né, de vergonha, e hoje eu tô vindo aqui pedir desculpa e tal. Então é um movimento legal, né, depois que passa, mas no momento, assim, é meio constrangedor você ter que. Eu já até comentei sobre isso nas minhas redes sociais. Você ter que se esforçar um pouco mais para provar o que você está falando, para mostrar que de fato funciona, só por você ser, às vezes, mulher ou por você ser jovem, né? Então, tem uma série de preconceitos na empresa, né? Não é só isso aí. Tem preconceito racial, tem preconceito de gênero, enfim. Tem muita coisa envolvida nisso. E é bom quando a gente tem o feedback, né, mudando a realidade, né? E que bom que as pessoas tiveram, né, a hombridade de É, chegar alguns. e alguns falarem, claro que outros, né, passa e, poxa, é melhor ter esquecido às vezes, né? É, Mas é bom quando as pessoas mudam de opinião e dá, né, não fica com o braço a torcer e verem que estava errada e reconhece que a gente em determinados momentos contribuiu de maneira positiva para o negócio, né? sim, sim. Eu acho que todo mundo pode contribuir. O Brinco fala assim, hoje com os líderes, né, que eu vou conversar, porque vem muito feedback para mim, tipo, poxa, mas aquela pessoa é uma idiota, ela não sabe de nada, ela não tem nada para agregar. Aí eu falo mais ou menos assim,
Se até uma criança tem algo a agregar, você nunca aprendeu com uma criança alguma coisa? Um jeito de olhar diferente, um comportamento que você achou curioso. E onde que essa criança estudou, fez faculdade, pós-graduação? Em nenhum lugar. Então, até uma criança pode agregar alguma coisa para a gente. Por que não um colaborador, uma pessoa do apoio, da limpeza, do administrativo, não pode agregar também? Qualquer pessoa pode. Mas, aí, de novo, o líder ele tem que ser uma pessoa muito aberta a ouvir e saber filtrar em que momento ele vai utilizar cada uma dessas informações. Ele tem que ser muito estrategista, né? E hoje é uma dificuldade que a gente tem. Eu vejo, então, você tocou num ponto bom aí dessas situações do líder ter informações, e a gente trabalha exatamente com muita coisa que é sigilosa, né? Informações financeiras, uma série de decisões que os nossos clientes tomam no dia a dia. Uhum. E eu vejo que nas empresas, em determinados momentos, é melhor a gente ficar calado também, em silêncio, do que manifestar algumas coisas, né? Por mais que às vezes a gente ache que era necessário, fundamental, demonstrar ali, às vezes por estratégia, era melhor não falar, deixar para um outro momento, ou às vezes nunca nem tocar naquele assunto, do que manifestar em umas determinadas ocasiões, né? Como é que você vê isso, trabalhando com um time que é comercial, é que precisa o tempo inteiro dar feedbacks? Claro que imagino que, poxa, na função de líder você tem ali informações de diferentes pessoas, né, do time, e tem que ter o cuidado de não falar na frente, né, de cada um todas as coisas. Como é que você vê isso, né, dentro de uma imobiliária hoje, por exemplo? E é interessante, porque o líder, eu vejo assim, que ele tá bem no meio. Como na administração a gente aprende, né? Tem ali o nível tático, tem o nível operacional e tem o nível estratégico da empresa. Então, o líder, ele tá ali, ó, no meio de campo. Ele lida com o operacional e ele lida com o nível estratégico. E quando ele lida com o nível estratégico, muitas vezes ele obtém informações sigilosas, ele não pode sair compartilhando, até porque se ele falar tudo que ele sabe do estratégico, ele pode até desmotivar o pessoal da operação mesmo, né? Então, a gente filtra essas informações. Mas o líder, ele tem que ter esse tato. E aí, de novo, a gente volta naquela habilidade da estratégia mesmo, né? É como se você estivesse jogando um jogo de baralho ou um jogo de xadrez. Você não vai falar as estratégias que você está prevendo ali ou que você está pensando em fazer. Você fica em silêncio, pensando a hora certa de, às vezes, você solta um comentário para desestabilizar emocionalmente, né, o seu opositor, ou o seu adversário, ou você vai citar alguma coisa, vai mudar o comportamento, a sua postura corporal, estrategicamente pensando no outro. É mais ou menos isso que acontece lá na empresa, nessa troca de líder e liderado. O líder, ele tem que ter essa clareza de que informações que eu vou falar agora que vão potencializar essa pessoa. E que informações que são desnecessárias ou que informações que vão desestabilizar emocionalmente, que vai cair, vai jogar essa pessoa para baixo. E aí, para isso, para o líder ter essa consciência, ele precisa de ter autoconhecimento e ele precisa de ter inteligência emocional. Porque senão ele não entende o que afeta as emoções de uma pessoa. São grandes desafios, viu, Luanda? Ser líder não é um papel fácil, não é para qualquer um. Sim. E como é que você vê hoje, poxa, o que faz as pessoas se motivarem cada dia melhor, manterem o foco, né, naquilo que ela precisa fazer, naquilo que ela precisa entregar? Imagino que muitas pessoas hoje se percam, né? São tantas informações e tantas coisas para nos distrair no dia a dia, e às vezes voltar para a realidade, voltar para aquilo que a gente precisa de fato, né, no final do dia, no final da semana, entregar um grande desafio também. Como é que você vê isso e como é que a gente pode tentar se inspirar para ser uma pessoa melhor nesse sentido? Nossa, essa pergunta foi tão longa que eu me perdi. Vamos por partes dela, né? Qual que é a primeira coisa que você quer saber? De foco e motivação. De foco e motivação. Como que a pessoa, ela mantém o foco e se mantém motivada Exato. no ambiente de trabalho? Tá. O foco,
e a motivação, elas andam juntas, né? E a motivação, o próprio nome já diz, motiva a ação. Então, para a gente se sentir motivado, eu tenho que entrar em ação. Mas para eu entrar em ação, eu tenho que ter um foco. Eu tenho que saber para onde que eu quero ir, o rumo, né? O objetivo que eu quero seguir. Então, para essas duas coisas funcionarem, eu preciso ter um objetivo claro do que eu quero. Se você quer foco e motivação, você tem que saber qual que é o seu objetivo final. Não o final da sua vida, mas o objetivo final, até o final desse semestre, até o final do ano, o que você quer construir? Porque às vezes você. Hoje eu atendo muita gente agora que está fazendo transição de carreira. Aí às vezes a pessoa ela não está gostando do trabalho dela e ela quer sair imediatamente do trabalho. Eu falo, calma. Primeiro, tem que fazer um planejamento financeiro, não pode sair assim, né? E depois você tem que saber o que você quer. Pelo menos o rumo, não bater o martelo e falar, é isso aqui eu vou seguir. Não, mas é um rumo. Eu quero ano que vem estar fazendo tal coisa. Então você vai ficar no seu trabalho, mesmo desmotivada, insatisfeita, porque você vai gerar motivação e foco pensando, cara, se eu ficar aqui mais 6 meses e juntar um valor X, aí no final do ano eu consigo alcançar esse objetivo de ir para a carreira tal, sabe? Uma vez eu atendi uma menina que ela trabalhava, acho que na área financeira também da empresa. Não estava satisfeita, ela me contratou para fazer essa transição de carreira dela, que ela nem sabia para onde que ia, mas ela queria mudar. E aí a gente montou esse planejamento juntas. O que ela queria, no final das contas, era ir para um lugar que fosse reconhecida, que ela tivesse um salário legal. Ela até gostava da área. Depois, no final, ela descobriu que ela gostava da área dela, só que ela queria algo que tivesse um reconhecimento, um salário bacana, um benefício legal. Aí eu falei, então, se você quer ir para uma empresa assim, essas empresas, elas pedem isso de habilidade, de soft skills, de hard skills. Luanda, mas eu tenho que fazer o curso disso. Aí ela tinha que fazer curso de inglês, de Excel, de não sei o quê. Aí, então você precisa de dinheiro para fazer isso. Então, agora você vai ficar quietinha na sua empresa, aproveita para você fazer esses cursos, porque aí ano que vem, aí você começa a mandar o currículo para essas empresas. E foi assim que ela seguiu. Então, a gente muitas vezes fica perdido, né? Já quer mudar logo de carreira, já quer dar um passo maior do que a perna e entramos em problemas financeiros da gente e não chegamos a lugar nenhum, perdemos o foco e a motivação do trabalho atual e não conseguimos conquistar a motivação do próximo. Então, é uma via de mão dupla, eu vejo aí, né? Se você quer ter o foco e motivação, você tem que ter um objetivo. Acho que você tocou num ponto fundamental e extremamente interessante, porque é exatamente isso que eu falo com vários clientes, né? E muita gente chega bem perdida querendo desenvolver o trabalho, né, de investimentos, mas ela não sabe exatamente o que ela gostaria de atingir. Em quanto tempo, poxa, às vezes tem um determinado valor lá guardado, mas ela não tem uma utilidade para aquilo definida, né? Então, poxa, eu não quero trocar o carro, não quero trocar a casa, eu não tenho uma viagem planejada. E esses clientes talvez sejam os mais difíceis de traçar, de ajudar, porque, poxa, se qualquer lugar, qualquer resultado funcionar, vai estar bem resolvido, mas não está, na verdade, né? Porque a gente precisa, de fato, desse direcionamento para saber como é que a performance está caminhando. Se eu estou muito acima do que a pessoa imaginava ou estou muito distante e preciso melhorar isso, né? Preciso corrigir a rota. Então, eu sempre questiono o cliente exatamente isso. Qual é o propósito de vida? Por que ele está fazendo aquilo? Se é para deixar isso, talvez, para as próximas gerações. Se é para a educação do filho, né? Você que, por exemplo, ainda não é mãe, mas daqui a pouco, poxa, como é que vai ser, né? Será que, né, como especialista em carreira, eu vou começar a planejar, né, a vida do filho logo aqui no início? Ou vou estimulá-lo, né, de maneira gradativa ao longo dos anos? Mas eu preciso, às vezes, me planejar financeiramente para isso, né? Então, já deixar uma reserva para a faculdade, independente de qual faculdade seja lá na frente, ou para aposentadoria, ou que seja, poxa, estou enjoado do trabalho, preciso de umas férias, preciso tirar um ano sabático
quero viajar ao mundo, quero conhecer pessoas novas e tchau, obrigado, né? Eu não quero saber mais. Ou se a pessoa, às vezes, der muita sorte, né? Agora a gente tá há 3 dias praticamente da Mega da Virada, recorde, Nossa. são 500 milhões. Às vezes a pessoa dá a sorte, né, de ganhar uma bolada dessa também do dia pra noite e não saber o que fazer com o É. dinheiro também, né? Mas, ó, isso aí fala no livro. Muitas vezes a pessoa ela ganha uma grande quantidade de dinheiro e ela perde tudo na mesma velocidade também, porque ela não conseguiu maturar, desenvolver as habilidades mentais para ela sustentar aquela quantia na vida dela. Sim. Aí esse livro aí fala muito sobre isso. Poxa, eu vou ler com muito carinho, hein? Mais carinho ainda. Fala disso, né? Da gente construir uma mentalidade, na verdade, uma mentalidade enriquecedora. Não adianta. Tem gente que fala, ah, eu quero ganhar dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, meus problemas estão resolvidos. Então, não, na verdade, às vezes é até pior. É mais problema. Aí a pessoa vai entrar em mais endividamento, vai virar um alcoólatra, sei lá, porque a mente dela não estava preparada. Não, eu fico imaginando, por exemplo, quantos casais que eventualmente, né, estão passando por dificuldade, né, É. já pensaram às vezes em separação. Aí imagina, recebe 500 milhões na bolada da Mega da Virada. A chance de ter uma separação é muito grande, né? Então, poxa, cada um sai com 250 milhões, está resolvido. Não era, né? Não era Já dinheiro às resolve. vezes, né? Ajuda por um aspecto, mas, poxa, Agiliza processos, né? exato. Então, às vezes o dinheiro é a consequência em algumas situações, mas nem sempre. Acho que você Sim, pontuou muito bem, né? Às vezes a gente precisa olhar de fato quais são as causas, né? Por que que eu tô naquele estado? Por que que isso está me deixando mal? Por que o meu relacionamento não tá indo bem? Ou por que que eu não consigo me relacionar bem com as pessoas? Porque às vezes há algum tipo de atitude que provoca esse tipo de situação e reação em outras pessoas, né? No ambiente de trabalho não é muito diferente disso também no dia a dia, né? é. Não, não é não. São muitas coisas para a gente lidar realmente e conseguir melhorar aí de maneira gradativa ao longo da vida e da nossa jornada profissional. Eu queria, Sim. queria até aproveitar, a gente tocou nesse assunto agora de dinheiro, né? E você comentou que, né, como especialista de carreira, inclusive ajudou seu esposo a escolher a área, a ter ali um plano, né, estratégico para isso. Queria que você falasse um pouquinho mais disso. E comentasse para quem está nos assistindo aqui também que tipo de investimento você gosta de fazer, como é que vocês, como casal, desenvolvem isso dentro de casa também. Uhum. No começo, assim, na verdade, eu ajudei meu esposo a encontrar mais ou menos o rumo da carreira dele, né? Ele ainda tá buscando ainda algumas coisas, mas já tá bem mais norteado do que era antes. E aí ele buscou essa carreira de investimentos também, e eu percebi através das habilidades que ele tinha, né? Ele sempre foi uma pessoa muito analítica, sempre voltado muito a resultados, uma facilidade grande de trabalhar com números também, e introspectivo. Ele tem dificuldade um pouco de relações, de relacionamentos e tal. E aí é natural, né? Como eu falei para você, uma personalidade ela tem as características que vão induzir ela para um caminho mais fácil. E eu falei, poxa, é mais fácil você ir por esse caminho do que por outro caminho. Então, segue essa carreira aí de investimento que é uma boa para você. E aí ele fez as formações, tirou lá as certificações que tem e tal. Mas ele sempre gostou, né, dessa área. Essa conversa nasceu, inclusive, uma época que ele falou assim: Poxa, eu sempre estudei para concurso público. Ele estava conversando comigo. Sempre estudei para concurso público e a parte que eu mais gostava de estudar era sobre economia. Aí eu fui aprofundando, né? Que parte da economia que você gostava de estudar? Aí ele foi falando: Ah, eu gostava de entender como é que as leis funcionavam, para onde que ia o dinheiro público, como é que funcionava. Você gosta dessa parte? Era a única parte que eu gostava de estudar do concurso. Eram essas as áreas. O resto eu estudava por obrigação para passar na prova. Aí começou o diálogo de, poxa, você já pensou se você conseguisse estudar isso mais profundamente? Porque o investidor, ele precisa ter conhecimento sobre a economia, sobre o movimento da economia, o que isso acontece e reflete em cada investimento. E aí foi dito e feito. Ele seguiu os estudos e o conselho também, né?
E aí hoje, o que que a gente faz assim, né, de divisão, de pensar e tudo mais? Por enquanto, a gente está montando a nossa reserva de emergência para depois a gente começar a fazer investimentos mais arrojados. Porque a gente entende que não adianta também a gente sair investindo. Todo mundo quer investir em bolsa de valores, né? Ou qualquer outra coisa. Mas muitas vezes não tem nenhuma reserva. E aí não dá nem para brincar direito, né? Não dá nem para fazer alguma coisa lá. Imagina, aparece uma pandemia como a gente, né, teve agora Também recente, tem que ainda não isso. acabou, né? E aí acontece uma situação, às vezes um perde o trabalho, né, e o outro precisa, né, manter todas as despesas de casa. Se a família não tem de fato uma reserva de emergência para suprir ali, sei lá, minimamente 3 meses, mas a gente sabe que também não é às vezes suficiente. Depende de cada pessoa, né? Exato, mas Que eu faz diria que assim sentido. um nível ótimo seria uns 2 anos. Claro que a gente sabe que não é a realidade da boa parte da população, mas com 2 anos talvez a gente conseguiria passar mais tranquilo, como a gente passou agora pela pandemia, né? Uhum. E aí, a partir desse momento, fosse mais adequado de fato começar com os investimentos mais agressivos, sem Sim. preocupação de ter que, poxa, se a bolsa cair 50%, eu tenho a Você necessidade não e perde o o pânico de controle tirar. emocional ali, né? Você não perde, não se desequilibra emocionalmente. Porque você tá tomando as decisões, mas você tá, entre aspas, tranquilo, né? Então, hoje o nosso objetivo é ter essa reserva até para essas questões emergenciais, como o nome já diz, mas também no futuro para a gente pensar em outros investimentos, sabe? Para diversificar mais um pouco, porque a gente é mais assim tranquilo nessa questão do investimento por enquanto. E tem algum propósito que vocês já definiram? Poxa, é que a gente estava falando agora há pouco, né? Definir o objetivo ali na frente. Já tem algo que direciona vocês para isso? É o filho ou não é? É outra coisa? Ou não, não tem nada definido ainda. Como é que vocês pensam isso? O principal objetivo agora, que a gente delimitou, é um valor X dessa reserva. Se eu não me engano, a gente combinou, era de 6 meses ou a um ano de reserva de cada um. Sim, E aí, depois que a gente tiver isso, aí a gente vai começar a pensar no plano, nos próximos planos, são os filhos, porque a gente não vai começar a pensar nos filhos enquanto não tiver essa reserva. Aí sim. depois vai desdobrando os outros objetivos, né? Aí a faculdade do filho, ou uma reserva financeira para o filho também. Uma coisa que eu achava muito legal é que eu tenho uma sobrinha e desde quando a minha irmã estava grávida dela, aí ela e o meu cunhado pensavam assim, poxa, vamos montar uma poupança para nossa filha, né? Aí desde quando ela estava na barriga ainda da minha irmã, eles já colocavam um dinheirinho lá. Aí quando ela nasceu, ela já tinha uma quantia. Aí hoje ela tem quase a mesma idade que eu. Só que ela deve ter muito mais dinheiro do que eu lá, né? Porque sempre houve esses depósitos e também o rendimento, né? Obviamente que eles colocavam lá na poupança, poderiam ter colocado em outro lugar, porque tem ainda, as pessoas ainda acreditam que colocar na poupança é um bom lugar, né, para colocar, é mais seguro e tal. Tem todo um conceito sobre isso, né? Mas eu diria que independente se é bom ou não, é melhor ter feito algum É investimento melhor do que isso do que nenhum. nada, né? Exato. Então, que seja a poupança, mas se a pessoa não tem, às vezes, o conhecimento, não tem a condição de aprofundar, de estudar um pouco mais outros ativos, é melhor ela fazer o simples bem feito do que querer, às vezes, fazer outro tipo de operação sem conhecimento e cair em golpes, em ter prejuízo, né, muito excessivo. E aí eu acho que preservar capital, mesmo ganhando um pouquinho, é mais do que suficiente para a gente, né, ter ao longo do tempo. E aí o principal fator, de fato, que impulsiona o rendimento e o resultado lá na frente é o fator tempo. Então, É. os velhinhos de cabeça branca que a gente tem, né, os bilionários, são todos exatamente velhinhos de cabeça branca porque deu tempo ao tempo. Então, claro que tem alguns bilionários mais jovens, né, que desenvolveram ali as suas É. empresas, mas não criaram a sua fortuna do nada, do dia para a noite, né, fazendo movimentações o tempo inteiro do dinheiro, né. É Uhum. realmente dar ao tempo o que é necessário para ser feito ali o trabalho ao longo daquele período todo.
Tem alguma viagem? A gente está caminhando aqui para a reta final. Vou fazer mais algumas perguntas, mas tem alguma viagem planejada, um lugar que, poxa, esse lugar eu gostaria de conhecer, tá nos planos? Tem algo mais ou menos nessa linha de vocês hoje? Hoje não tem, porque o nosso foco, por enquanto, é encontrar um lugar para morar, um lugar fixo, porque veio pandemia, na época da pandemia a gente teve que usar a nossa reserva de emergência, então deu uma bagunçada. E é agora que a gente está se restabelecendo de novo e procurando um lugar para ficar, procurando um carro, qual é o carro que a gente vai comprar e tal. Então a gente, por enquanto, está organizando nesse sentido e não está pensando em viagem ainda, uma grande viagem assim. Mas tem lugares que eu gostaria de visitar, de conhecer, obviamente. Egito, Japão, tenho vontade de conhecer esses lugares, assim. Olha que coisa boa. Eu digo isso exatamente porque o próximo podcast que a gente tem na semana que vem, a gente vai receber, né, aqui no nosso bate-papo a Tatiane, exatamente, né, de uma agência de turismo, discutir Oh, um monte de coisas sobre viagens. Então acho que vai ser um bate-papo super bacana para quem estiver, inclusive, nos assistindo, tá super convidado na próxima terça-feira. A não passar perrengues, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não planeja as viagens de maneira é. adequada. E mesmo quando a gente planeja, a gente ainda Nossa, tem isso vai ser percalços, legal. né? Inclusive, na carreira não é muito diferente, né? Eu acho que só muda exatamente ali o que O a gente vai objetivo. desenvolver. E aí queria, né, como pergunta final, acho que, poxa, a gente já passou de uma hora aqui provavelmente de bate-papo. É. O que que você quer deixar de mensagem, né, para quem está nos assistindo? O que que eles devem se preocupar, se atentar? Bom, reta final aqui, deixo contigo. Nossa. É difícil, né? Deixar uma única mensagem pro público. Mas podem ser várias também, não tem problema. Como a gente viu, é um assunto tão abrangente, né? O desenvolvimento de habilidades, a própria liderança que a gente conversou, a habilidade de comunicação, são coisas muito abrangentes. Então, não dá para definir em uma mensagem assim. Então, o que eu vou tentar é trazer assim o que está batendo forte na minha cabeça agora. Não seria uma mensagem principal ou a mensagem, mas é uma coisa que está vindo assim forte, que é a importância da gente entender com clareza o que a gente quer fazer profissionalmente. Agora, para acontecer isso, você precisa experimentar, você precisa errar, você precisa ser flexível com você. Mas o importante é, eu preciso encontrar isso, porque isso é o que vai te dar o norte e a motivação para você fazer todo o resto, né? As suas viagens, a sua família, os seus relacionamentos, eles se moldam em volta dessa perspectiva profissional, né? Eu até brinco, falo que a gente passa muito mais tempo trabalhando do que com a família, com as pessoas que a gente ama. Então, é importante, sim, a gente dar essa devida importância mesmo para a parte de carreira profissional. A mensagem principal é essa: escolha e defina a sua carreira, seu estado profissional com atenção, com carinho, com cuidado. Não precisa ser para hoje, nem para amanhã, mas comece a olhar para isso e comece a encontrar habilidades que você tenha que combine com isso que você está buscando. Seria mais ou menos isso. Poxa, fantástico. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Acho que De quem está nos nada. assistindo com certeza gostou demais. E a gente vai ter outros encontros, né, para a gente aprofundar e explorar outros temas, né, na área de carreiras. Ah, com certeza. Muitíssimo obrigado pelo livro. Com certeza também lerei com bastante carinho para compartilhar aqui com quem está nos assistindo. E se você, né, que está aí até agora, conseguiu chegar até o final, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com os amigos, né, que eu acho que esse é um processo, né, de pensamento, de reflexão de carreira que faz muito sentido para todos nós. E até o próximo episódio. Muitíssimo obrigado.